Olá, boa tarde. Calor, cansaço, alteração de humor são os sintomas mais comuns da menopausa, um estágio natural da vida da mulher, mas que pode trazer muitas alterações físicas e emocionais, especialmente quando acontece antes da hora. Meu nome é Sandra Baliutes, sou casada, tenho 2 filhos, tenho 34 anos e já estou na menopausa. A menopausa numa idade tão precoce foi um susto na vida da Sandra. Ela precisou tirar os ovários por causa de cistos e de uma endometriose. Mas antes do diagnóstico, a motorista conseguiu engravidar 2 vezes. Várias internações, sem saber o porquê. Começou a investigação, vários exames, junta médica, né? Um médico daqui, exames dali. Com a retirada dos ovários, a Sandra antecipou a chegada da menopausa. E junto com ela vieram várias mudanças físicas e psicológicas. É uma sensação assim, é difícil explicar. O mau humor veio, né? A irritabilidade, fiquei bem irritada e... querendo ou não, isso mexe com a estrutura de uma família. A vida sexual também foi prejudicada. Porque, na verdade, a mulher acaba perdendo a vontade, né? Então, assim, eu tomo alguns medicamentos para poder estar ajudando, entendeu? Eu tenho um marido maravilhoso que me apoia, me ajuda. Ele conversa comigo e eu que fico mais preocupada. Aos 34 anos, Sandra faz reposição hormonal. Ela também precisa repor o cálcio para evitar osteoporose e realizar alguns exames com mais frequência, como a mamografia. Apesar de todas as mudanças, a motorista encontra na família o apoio para seguir adiante. Graças a Deus eu tenho uma família bem sólida que a cada dia estava do meu lado, me acompanhando. Meu marido, toda vez que estava no hospital, ele estava do meu lado, toda cirurgia, ele ficava comigo no hospital, entendeu? Tem. E para falar sobre a menopausa, recebemos a ginecologista e mastologista Arícia Helena Galvão Giribella, membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e a especialista em medicina sexual Flávia Fairbanks, coordenadora do setor de ginecologia do Prosex, do Instituto de Psiquiatria da USP. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Nós começamos aí contando a história da Sandra, né? Que assim chamou atenção para vários aspectos da menopausa, né? Aspectos aí, mudanças, alterações físicas, emocionais, do ponto de vista do sexo também. Agora, sabemos que essa é uma fase que marca muito a vida da mulher, mas quando acontece de forma precoce, quer dizer, antes do esperado, mais ainda? Muito mais. Acho que vale a pena a gente comentar que a doença menopausa precoce, prematura ou falência ovariana, ela vai acontecer abaixo dos 40 anos. Algumas mulheres têm a menopausa entre 40 e 50 anos e consideram que estão doentes, mas essas não. Elas tiveram um pouco mais de azar e tiveram essa falência cedo, mas não estão doentes. Aquelas abaixo dos 40 anos, aí sim, elas tiveram alguma causa externa ou interna que fez os ovários pararem de produzir os hormônios. Porque o normal, assim, o mais comum, qual que é a idade? A média aqui no Brasil é em torno de 48, 55 anos. E então, aquelas que vêm antes dos 40 estão doentes, as que estão nessa fase são normais, mas não têm a sorte de manter os seus hormônios até o período esperado, vamos dizer assim. Doutora Flávia. Exatamente. E além disso, o impacto na qualidade de vida pode ser muito grave se acontecer antes do momento adequado, antes dos 40 anos, e se a paciente não tomar os devidos cuidados e receber um tratamento, porque como a Arícia falou, acaba sendo caracterizado como uma doença. Então a gente precisa diagnosticar e tratar. O que já sabemos sobre as causas da menopausa precoce? Existem causas genéticas raríssimas, então há algumas causas relacionadas àquela doença do X frágil ou a síndrome de Turner, que são doenças que a mulher já vem com o cromossomo X defeituoso. Isso faz com que ela tenha uma aceleração muito rápida da perda dos folículos, que são as estruturas do ovário que vão produzir os hormônios. Isso é muito raro. As outras causas podem ser familiares, ainda não se sabe por quê, mas aproximadamente 75% não tem causa. E aí entra aquela que nós chamamos que é exógena, que é a quimioterapia, e como aconteceu com a nossa telespectadora, a retirada dos ovários por alguma razão. Uhum. E como é que fica a cabeça da mulher?
Então, Mexe muito com o aspecto psicológico aí, não? Sem dúvida. Na verdade, quando elas começam a sentir os sintomas mais característicos, que as mulheres já sabem que são sintomas de menopausa, ondas de calor, insônia, diminuição de libido, num primeiro momento, se está antes dos 40 anos, a primeira resposta é uma negação. Fala, não, isso não está acontecendo comigo, não é possível que já seja a menopausa. Então, elas chegam para a gente, para atendimento, meio assim, olha, eu senti alguma coisa, mas doutora, não é, né? Aquela sensação meio que, não, você vai me falar que não é. Então, a gente já percebe que tem uma certa dificuldade. Se, porventura, o diagnóstico for postergado, ela vai ficar com uma qualidade de vida ruim nesse período. E a cabeça precisa ser muito trabalhada, porque a gente está no século XXI, então a gente tem muito a oferecer para essas pacientes, né? Agora, o que muda, né, do ponto de vista assim, da menopausa, que chega aí de forma natural, e a menopausa precoce? Sabemos, né, fora esse susto aí emocional, mas falando da questão física, doutora. A saúde vai ser prejudicada, principalmente, que isso o fato mais importante é da parte sexual e atrofia dos órgãos genitais, a parte de osteoporose, que é muito mais frequente, tem que ser prevenida, e algumas questões que ainda não são esclarecidas, se o risco cardiovascular, ou seja, a chance de ter um infarto precocemente, pode ser piorada. O que sabemos já na questão assim, de tratamento? O que é possível ser feito? Bem, até para aliviar, né, esses sintomas. Sem dúvida. Na verdade, assim, quando a gente trata de menopausa precoce, existe a necessidade de fazer o tratamento com a reposição hormonal. Lógico que a gente vai ver se tem alguma contraindicação importante, alguma coisa, isso vai ser muito ponderado com a paciente, mas ela não tem muita opção de se vai precisar ou não, justamente para minimizar esses riscos, né? Diferente de uma mulher que tem a menopausa num momento adequado, acima dos 45, 50 anos, em torno mais ou menos disso, onde a gente já pode discutir com ela, gostaria aí já entra ou como não. Uma opção. Exatamente. Né? Então, nesse momento, a gente vai ter que enfatizar muitas qualidades em relação a hábitos de vida, questões onde ela vai ter que realmente pensar em priorizar, se não tiver feito isso ainda, exercício físico, alimentação, dieta, e junto com tudo isso, oferecer a reposição daquele hormônio que está faltando, porque não era a época para ela ficar sem esse hormônio. Dá para explicar para a gente como é que funciona essa questão da reposição hormonal? Ele entra para repor exatamente, né, o que falamos aí, os hormônios, mas o que isso significa na prática? O hormônio ovariano, ele é responsável por uma série de funções no corpo feminino, entre elas a menstruação. Mas a menstruação é só um sinal. A gente não necessita deste sinal, a não ser que esteja no momento de saber se está grávida ou não. Então, nós vamos repor o estrogênio, que é o produzido pelo ovário. Ao mesmo tempo, deve-se proteger o útero da progesterona, que seria um hormônio ovariano também, com a progesterona, quero dizer. E ainda, nós produzimos algum grau de hormônio masculino, que também pode estar diminuído, e algumas mulheres vão ter mais sintomas relacionados a isso. Então, em relação à massa muscular, à manutenção de massa óssea, alguns pontos da sexualidade podem estar relacionados a isso também. Nós vamos chamar a atenção aqui para um outro ponto aqui, chamando uma reportagem, então, que é possível ser mãe, sim, perto da menopausa, que além da surpresa de um filho inesperado, é preciso também redobrar os cuidados durante a gravidez por conta justamente da idade. Aos 41 anos, Sandra se viu às portas da menopausa. O ciclo menstrual já não era o mesmo. Falhando desde os 40, eu falei, acho que eu estou na menopausa, então eu vou cuidar, né? Mãe de 2 adultos, ela só descobriu a gravidez quando foi fazer o ultrassom. Aí o médico fala, parabéns, mamãe, você vai ser mamãe de um menino do menino. A senhora vai fazer uma semana para fazer 6 meses, seu filho. A menopausa normalmente acontece entre os 45 e os 55 anos. Antes dela, o ciclo menstrual fica irregular por causa da baixa produção de hormônios. Os médicos explicam que mesmo com a menstruação irregular, mulheres com mais de 40 anos podem sim engravidar porque ainda ovulam. E nessa fase, a gravidez exige mais cuidados. Pablo hoje tem 4 anos. Foi a melhor surpresa da vida da mãe. Ele é o reizinho da casa. Pois é, né? Aí a mulher entra na menopausa, fica tranquila, né? Zera na cabeça dela a possibilidade de uma gravidez. Quais as chances? Nós vimos aí que não é bem assim, né? A prova estava aí na reportagem e a gente já ouviu outras histórias como essa, não é? Eu acho que o mais complicado, na verdade, é esse diagnóstico. Se a gente for falar do ponto de vista médico, a menopausa seria a última menstruação, ponto. Tá.
O que as mulheres acabam confundindo um pouco seriam nessa fase onde começam esses sintomas, ela referiu irregularidade menstrual, mas também pode diminuir a capacidade reprodutiva, ou seja, fica mais difícil para engravidar, mas não é impossível. O Pablo está aí como resposta, né? Então, nesse período, muito comum as pacientes pararem os métodos anticoncepcionais, porque falam, bom, já estou na menopausa. Não é que ela está na menopausa, ela está com os sintomas que mostram que os hormônios estão diminuindo, mas eles ainda não são a menopausa, porque de fato, depois que terminou a última menstruação, se você ficou 1 ano sem menstruar, aí acabou a capacidade de engravidar. Mas aí, qual que costuma ser esse período aí, né? Entre esses primeiros sintomas, que é aí que existe ainda o risco para uma gravidez, né? E a última menstruação, de fato, costuma ser de quanto esse intervalo? Na mulher acima de 40 anos, ele pode variar entre 5 até 10 anos. É bastante Na tempo, mulher, então. Nesta doença da menopausa prematura, menopausa precoce, geralmente o tempo é muito mais curto. Então, elas acabam em uns 6 meses entrando nessa irregularidade menstrual e já entram em falência. Por isso que o diagnóstico é muito importante e, às vezes, elas acabam fazendo um tour entre médicos que não percebem, acham que foi pela ausência da menstruação por parada de pílula ou por alguma outra razão, às vezes culpam o famoso ovário policístico como a ausência da menstruação. Então, é esse período crucial que ela define se ela vai ser fértil ou não, qual o tratamento que ela vai ter e se há ainda alguma coisa a ser feita. E qual é uma dica, assim, para de fato chegar a um diagnóstico correto, né? Para não correr esse risco aí de achar que é algo e é outra coisa, né? Exatamente. Falta de informação. Todas as pacientes que tiverem sintomas ou irregularidade menstrual nessa fase antes dos 40 anos merecem a coleta da dosagem hormonal. A gente não faz isso para todas as mulheres. Por exemplo, se a gente estiver perto dos 50 anos e a mulher tiver os sintomas típicos, é muito provável que seja o sintoma da menopausa, do climatério e tudo bem. Mas nessa fase, antes de 40 anos de idade, elas precisam fazer a coleta dos hormônios direitinho, nas fases específicas do ciclo menstrual, que o ginecologista coloca bem certinho, e aí o diagnóstico laboratorial traz esse resultado para a gente. Agora, a Laís, a repórter, chamou ali a atenção na reportagem de que a gravidez nessa fase da vida merece um cuidado maior, né? Mulher na menopausa. Por quê? A partir dos 40 anos, a partir, na verdade, dos 35 anos, nós já temos uma inversão de fertilidade, então tem uma queda de fertilidade e aumento de riscos, tanto para os riscos de malformação, como síndromes como a síndrome de Down e hipertensão, diabetes e doenças que vão colocar tanto a mãe como o bebê em risco. Então, essa gravidez ela tem que ser cuidada no pré-natal de alto risco, monitorizando pressão, diabetes e os exames que forem pertinentes àquela mulher. Doutora Flávia. Exatamente. E além de tudo isso, se ela ainda estiver nessa fase que está irregular, ela pode correr o risco de descobrir tardiamente. E descobrindo tardiamente, às vezes ela já perdeu a janela dos exames mais precoces que poderiam até nos falar a respeito de um risco maior ou não, como aconteceu com essa paciente que mostrou para a gente a historinha dela. Descobriu com 6 meses de gravidez. Então, ainda inspira mais vigilância. Agora lá nós abrimos o programa, a Sandra contou para a gente, né, a questão também da vida sexual durante a menopausa. O que vale chamar a atenção aqui? Bem, por que é importante sim falar sobre isso, né, exatamente. Na verdade, muitas vezes a paciente fica constrangida de trazer esse problema, o que é péssimo, porque na verdade ela está sofrendo e ela precisa abordá-lo de uma maneira adequada. De qualquer maneira, se o problema não for trazido à consulta, é papel do médico pesquisar e perguntar ativamente como é que está a vida sexual. Por quê? Porque essa queda do nível hormonal tem implicações físicas muito claras. Então, diminui a lubrificação vaginal, então as relações sexuais passam a ser mais dolorosas e mais desconfortáveis, e isso costumeiramente faz com que a paciente passe a evitar as relações. Somado ao fato de que a libido também já não está muito boa, porque o papel da falta dos hormônios no cérebro também faz com que a vontade de ter relação esteja diminuída, ela vai somando critérios para começar a ter uma vida sexual menos prazerosa, menos frequente. E isso, somado ao terceiro fato de que ela já deve ou pode estar psicologicamente mais fragilizada com esse diagnóstico da menopausa precoce, acaba fazendo um cenário que a qualidade de vida fica ruim. Então, a gente precisa estimular que essas pacientes entendam que as questões sexuais vêm junto com a menopausa, essas dificuldades, que o médico que a assiste, normalmente o ginecologista, consegue abordá-las de uma maneira adequada, que se ela fizer o tratamento da reposição hormonal, isso vai melhorar muito
e dá uma expectativa aí de um futuro mais florido para elas, né? E entra também aí o papel do parceiro, né? Como ela também chamou a atenção, o apoio para entender de fato o que está acontecendo e que sim, que é sério, né? Que é uma mudança importante aí. E a palavra menopausa sempre trouxe para a mulher um impacto muito grande de uma transição da juventude para um envelhecimento rápido, o que não é real. Ela é apenas um momento de transição. Quando ele vem precocemente, a gente reverte essa parte hormonal, reverte as doenças e ela vai ter uma vida praticamente normal. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já e nós vamos responder essas perguntas aqui que estão chegando. Até já. Pessoas, né? Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a menopausa com a gente, a ginecologista e mastologista Arícia Helena Galvão Giribella e a especialista em medicina sexual Flávia Fairbanks. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Mulheres na menopausa que fazem dieta, mas não se exercitam, perdem gordura, massa muscular e massa óssea. O resultado destas perdas são doenças como a osteoporose. Quando o assunto é regime, todo cuidado é pouco. Quem deixa de se alimentar corretamente ou não tem orientação profissional pode deixar de consumir nutrientes importantes à saúde. Foi o que aconteceu com Maria Emília. Depois de fazer várias dietas de restrição alimentar severa, ela descobriu que tinha osteoporose, uma doença que debilita os ossos. Eu tinha uma bicicleta, andava no Vila Lobos, tudo. Depois que eu descobri a osteoporose, eu vendi a bicicleta. Porque eu caía, você cai, né? Você se esfola, e aí eu fiquei com medo de quebrar o osso. Com a chegada da menopausa, os cuidados devem ser redobrados. Pesquisadores americanos concluíram que mulheres de meia idade que perderam peso de forma acentuada somente com dieta e sem exercícios físicos num período de 2 anos, tiveram também perda de massa óssea. Para esse neurocirurgião especialista em coluna, na menopausa as mulheres já apresentam perda da densidade óssea por causa das alterações hormonais. Para emagrecer sem colocar em risco a saúde, é necessário fazer da atividade física uma aliada. Quando vão fazer qualquer tipo de dieta, elas têm que fazer junto com a dieta uma atividade física e não é qualquer atividade física que é recomendado, que elas exercitem e ganhem músculo, como por exemplo a musculação ou o pilates. Lição que Beth já aprendeu. Eu não tomo remédios para emagrecimento, só dieta e exercício. Nós vimos ali na entrevistada contando que descobriu a osteoporose e depois resolveu abrir mão, não fazer mais exercícios, que é o que ela gostava de fazer, fazia. Pelo visto, então, não é o caminho. Não é. Ela, na verdade, está numa fase, como a gente tinha comentado, que ela precisa priorizar a sua própria saúde. E como está faltando hormônio, que já pode levar um fator de risco para eventos cardiovasculares e tudo, ela precisa melhorar essa parte cardiovascular e o exercício é excelente para fazer isso. No caso, ela poderia talvez ter trocado o tipo de atividade física. Ela tinha medo de cair e se fraturar, com razão, mas existem outras tantas opções que ela poderia ter escolhido, né? Doutora Arícia. As opções mais simples que estão disponíveis para qualquer pessoa, não precisa de academia, não precisa ter dinheiro, não precisa nada, é a caminhada, porque a gente precisa de algum grau de impacto no osso, para que esse osso se fortaleça. A mulher que vai entrar na menopausa, ela não vai ter uma osteoporose de um dia para o outro. É uma perda progressiva que o osso vai ficando poroso. Então, a atividade vai ser preventiva. Então, a caminhada é um excelente exercício. Neste caso, se ela não tiver nenhuma restrição articular, até algum grau de corrida, bicicleta, então algum grau de impacto. Para aquelas que têm restrição, qualquer exercício vale a pena, principalmente os que ganham massa muscular, e por isso se indica musculação e pilates. Muitas mulheres nessa idade já têm problemas e acabam indo para hidroginástica ou natação. São excelentes exercícios, principalmente para manutenção de peso, cardiovascular e, como a Flávia fala, da qualidade de vida. Mas para a osteoporose eles vão ter um impacto um pouco menor. A doutora Flávia estava aqui, né, durante o intervalo comentando com a gente o quanto é importante cuidar do aspecto aí da cabeça da mulher durante essa fase, porque são muitas que entram em depressão justamente no período da menopausa.
Essa associação com depressão é muito frequente. Na verdade, as mulheres já têm uma tendência a ter depressão maior que os homens, em qualquer momento da vida. Talvez até pelas próprias características hormonais, que os nossos hormônios flutuam muito ao longo da vida. E isso já tem um impacto no cérebro. Nesse momento, na entrada da menopausa, como a queda hormonal é abrupta, a paciente pode se sentir pior ainda. E os sintomas depressivos, eles acabam se mesclando e se misturando também com sintomas trazidos pela própria falta do hormônio. Então, os quadros ficam meio estranhos e difíceis, às vezes, de serem reconhecidos. Mas é importantíssimo que a paciente consiga abordar que ela está mais fragilizada. Quais seriam esses sintomas que a gente precisa realçar? Depressão mesmo, vontade de chorar sem motivo, desmotivação, então a paciente não enxerga nenhum benefício na vida a longo prazo, falta de energia para fazer as coisas, então para tomar iniciativa, as coisas que ela sempre fez, agora ficam absolutamente penosas. Então, era uma coisinha simples, fazer uma caminhada, por exemplo, nossa, não tenho mais ânimo, parece que eu preciso de um guindaste para me tirar do lugar. Então, essa falta de motivação, de energia, pode ser trazida por um quadro de depressão ou pela própria menopausa. A gente tem que tomar muito cuidado para fazer o diagnóstico correto. Não raramente a gente tem os dois diagnósticos e trata as duas coisas, o que é ótimo a longo prazo para a paciente. E por falar em diagnóstico correto, né, doutora Arícia, quanto também que muitas vezes alguns sintomas que levam a crer que sim, se trata de da menopausa, mas não, estão relacionados a outras doenças. Então, isso vale do mesmo jeito que para a depressão, vale para hipotiroidismo, que é uma das principais doenças que pode alterar a função menstrual e dá um quadro muito parecido com a depressão. A tireoide, ela manda na gente, então ela dá sintomas de falta de vontade de tudo, até sonolência, inchaço, coisas que vão ser muito parecidas com mudanças. E é comum haver essa confusão mesmo? Muito comum. O hipotiroidismo é uma das doenças mais comuns na mulher de meia idade, entre 30 e 45 anos. Então, esse é o principal diagnóstico que não pode passar desapercebido e, hoje em dia, a gente usa remédio demais. Então, às vezes, a pessoa entra com um diagnóstico de depressão sem ter colhido um exame de tireoide e não melhora da depressão, porque não é essa a causa. Outro hormônio é o hormônio da prolactina, que também acaba com a menstruação e traz sintomas semelhantes. Tem aqui muitas questões chegando. A Maria Inês Oliveira, ela pergunta se é normal a ocorrência de hemorragia no climatério. Aproveitar para explicar o que é o climatério rapidamente também, doutora Flávia. Então, o climatério é esse período de transição, onde a gente tem a diminuição da capacidade reprodutiva até que chegue a menopausa, que é quando cessam as menstruações. Então, é uma fase. Eu sempre explico para os pacientes que não existe tratamento, por exemplo, para a infância. Ninguém trata a infância, ninguém trata a adolescência. Então, o climatério em si, se a gente for ser bem restrito, é uma fase. Agora, quando ele tem esses sintomas associados pela perda dessa capacidade reprodutiva e dos hormônios, ele pode ter a síndrome do climatério, que é o que a gente está falando. Então, o que é importante? Saber que neste período, junto com o climatério, a gente pode ter todas essas alterações e claramente uma delas é essa sensação ou o aparecimento dessa hemorragia. Então, a hemorragia, na verdade, seria uma perda aumentada de volume sanguíneo num período que poderia ser da menstruação ou fora da menstruação. Então, do ponto de vista direto do climatério, isso pode ser feito, pode ser pela própria causa do hormônio, mas tem que ser afastadas outras causas, porque também ela está numa fase de outras doenças que podem estar aparecendo, como, por exemplo, os miomas, a adenomiose no útero. Então, antes de culpar o climatério, é papel do ginecologista ter certeza que não tem outra doença associada. A Beatriz Nunes, ela traz uma questão interessante, que ela conta que menstruou aos 11 anos, né, pela primeira vez. Ela pergunta, consequentemente, terei uma menopausa precoce? Não, essa é uma lenda urbana espetacular. Fala porque quem menstrua cedo, né, para de menstruar cedo. Não há nenhuma correlação e também não há correlação com a idade que a mãe menstruou ou entrou na menopausa, que é uma coisa muito frequente entre as famílias. A Nilce Pereira, ela conta aqui que a menstruação desregulou a partir do ano passado, fez vários exames, não deu nada. Ela está no climatério, mas anda com sintomas da menopausa. Ela diz aqui quais são os sintomas, até para dizer se de fato já se trata da menopausa. Né? Sinto dor na perna, queda de cabelo, minha pele está horrível.
Pode ser da menopausa, mas pode ser de qualquer outra dessas coisas que a gente falou, né? Tireoide, por exemplo, essas dores generalizadas, queda de cabelo, unhas fracas, intestino preso. Então, tireoide é muito responsável por tudo isso. Se ela fez os exames e nenhum acusou nada, ela precisa rever esse diagnóstico, porque exames de tireoide, por exemplo, seriam claramente resolutivos nesse momento. Um recadinho final, então, aí para as pessoas que estão justamente nessa fase, para as mulheres aí tentarem enfrentar esse período da melhor forma possível, doutora Arissa. Tanto a menopausa natural como a menopausa cirúrgica, pós-quimioterapia, essas que a gente não sabe a causa, que vem muito precocemente, elas são todas passíveis de tratamento, mas o importante é não negligenciar os sintomas. A gente vai ter sempre alguma coisa para melhorar e sempre alguma coisa para trazer um futuro melhor. E eu acho importante quando a gente fala, né, tem que fazer reposição hormonal, às vezes os pacientes ficam apavorados. Mas eu sempre falei que hormônio eu não tomava. Então, entender que nesse momento, para menopausa precoce, isso é um tratamento, isso tem que ser feito, tem que ser bem visto, e que essas pacientes, se não quiserem ou não puderem tomar os hormônios, tem outras alternativas que podem ser discutidas, até a acupuntura, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama enorme de coisas para oferecer para elas, o que elas não podem é ficar sofrendo. Em busca de melhor qualidade de vida, né? Muito obrigada por essa aula aqui hoje pra gente e até a próxima oportunidade. Foi um prazer. A você. E obrigada pela companhia. Acesse lá a nossa página no YouTube. Pode ter programas interessantes que possam te interessar. Boa tarde para você.